Por exemplo, pegue o projeto da Operação do Homem que Nunca Existiu, durante a Segunda Guerra Mundial, menos no qual um mensageiro de alto nível, carregando documentos secretos contendo direções erradas no que dizia respeito à invasão no Mediterrâneo, seria lançado nas águas da costa da Espanha. Depois que o major fosse jogado em águas espanholas, o adido britânico na Espanha seria informado, confidencialmente, de que documentos muito importantes haviam se perdido e que ele deveria discretamente determinar se a mala do mensageiro havia sido recuperada. O adido assim pôde representar seu papel na farsa de um modo muito convincente, porque para ele o fato não era um teatro. The Secrets of D-Day, Gilles Perrault, 1965, 346. Estratégia 23. Anos depois, o presidente egípcio Anwar Sadat explorou estes preconceitos, sinalizando que seu exército estava desbaratado e ainda humilhado. Com a derrota em 1967 e que ele estava discutindo com seus patronos soviéticos. Quando o Egito e a Síria atacaram Israel no Yom Kippur, em 1973, os israelenses foram apanhados quase totalmente de surpresa. Sadat os havia enganado, induzindo-os a baixar a guarda. Esta tática pode se estender indefinidamente. Quando as pessoas sentirem que você as enganou, vão esperar que você as engane de novo, mas em geral pensam que você vai tentar algo diferente da próxima vez. Ninguém, dirão para si mesmos, é tão idiota de repetir o mesmo truque com a mesma pessoa. É agora, claro, o momento exato de repeti-lo, seguindo o princípio de sempre trabalhar contra as expectativas de seu inimigo. Lembre-se do exemplo do conto de Edgar Allan Poe, A Carta Furtada. Esconda algo no lugar mais óbvio, porque é ali que ninguém vai procurar. Informações plantadas, as pessoas tendem muito mais a acreditar no que veem com seus próprios olhos do que em algo que lhe dizem. Elas tendem muito mais a acreditar em algo que descobrem do que naquilo que lhe impingem. Se você plantar as informações falsas que deseja que elas tenham menos com terceiros, em território neutro, menos ao recolherem as pistas, elas terão a impressão de que foram elas que descobriram a verdade. Quanto mais você as fizer cavar para encontrar as informações que querem, mais profundamente elas se iludirão. Durante a Primeira Guerra Mundial, além do infame empate no fronte ocidental, os alemães e os britânicos lutaram em uma batalha menos conhecida pelo controle do leste da África, onde ambos os lados tinham colônias. O homem encarregado do serviço secreto inglês na área era o coronel Richard Mannerheim, e seu maior rival do lado alemão era um árabe educado. A tarefa de Mannerheim incluía alimentar os alemães com informações falsas, e ele se esforçava tentando enganar este árabe, mas nada parecia funcionar. Os dois homens eram iguais no jogo. Finalmente, Mannerheim enviou uma carta a seu adversário. Nela, ele agradecia ao árabe por seus serviços como agente duplo e pelas valiosas informações que havia fornecido aos britânicos, e anexava uma grande quantia em dinheiro, confiando a entrega da carta a seu agente mais incompetente. Com certeza, os alemães capturaram este agente no meio do caminho e descobriram a carta. O agente, sob tortura, lhe garantiu que sua missão era autêntica, menos porque ele acreditava que era Mannerheim o mantivera fora do circuito interno. O agente não estava agindo, portanto podia-se acreditar no que ele dizia. Os alemães tranquilamente o executaram. Não importa se você é um bom mentiroso. Quando se mente, é difícil ser totalmente natural. A tendência é se esforçar tanto para parecer natural e sincero que isso fica evidente e pode ser entendido. Por isso, funciona tão bem espalhar a sua farsa entre pessoas que você acha que ignoram. Obra-prima do traidor. Expressar um colega conspirador, a triste suspeita de que vamos ser traídos por ele, e fazer isso exatamente quando nós mesmos estamos envolvidos em uma traição, é uma obra-prima de malícia, porque mantém o outro ocupado consigo mesmo e o força, por uns tempos, a se comportar de forma muito franca e sem levantar suspeitas, dando assim ao verdadeiro traidor plena liberdade de ação. Humano demasiado humano. Friedrich Nietzsche, 1878. Agamenon havia enviado Ulisses à Trácia em uma expedição de saque e, quando ele voltou de mãos vazias,
Palamedes, filho de Nauplius, o repreendeu por sua indolência e covardia. Não é minha culpa, gritou Ulisses. Se não foi possível encontrar nenhum grão, se Agamenon tivesse enviado você em meu lugar, não teria tido maior sucesso. Assim, desafiado, Palamedes içou velas imediatamente e voltou logo com um navio carregado de grãos. Dias depois de tortuosos pensamentos, Ulisses finalmente encontrou um plano para se vingar de Palamedes, pois sua honra estava ferida. Ele mandou dizer a Agamenon: os deuses me alertaram em um sonho que a traição está a caminho. A verdade, pessoas que acreditam na mentira. Quando trabalhar com agentes duplos deste tipo, é sempre bom alimentá-los inicialmente com algumas informações verdadeiras. Isto estabelecerá a credibilidade das informações secretas que eles passam adiante. Depois, eles serão os canais perfeitos para suas mentiras. Sombras dentro de sombras, manobras enganosas são como sombras lançadas deliberadamente. O inimigo reage a elas como se fossem sólidas e reais, o que por si mesmo é um erro. Em um mundo sofisticado, competitivo, entretanto, ambos os lados conhecem o jogo, e o inimigo alerta, não tentará agarrar necessariamente a sombra que você lançou. Portanto, você precisa subir o nível da arte da ilusão, lançando sombras dentro de sombras, tornando impossível para seus inimigos distinguir entre fato e ficção. Você torna tudo tão ambíguo e incerto, espalha tanta névoa, que mesmo que desconfiem que você esteja mentindo, isso não tem importância. Menos a verdade não pode ser desvendada a partir das mentiras, e tudo que a desconfiança deles gera é tormento. Enquanto isso, esforçando-se para descobrir o que você vai fazer, eles desperdiçam tempo e recursos valiosos. Durante as batalhas no deserto da África do Norte, na Segunda Guerra Mundial, o tenente inglês Dudley Clark dirigiu uma campanha para enganar os alemães. Uma de suas táticas era usar peças de cenário, imitações de tanques e artilharia menos, para que fosse impossível para os alemães calcular o tamanho e a localização do exército inglês. Vistos lá do alto, pelos aviões de reconhecimento, estas armas de imitação fotografariam como a coisa real. Uma dessas peças que funcionou muito bem foi um avião de mentira feito de madeira. Clark semeou campos de aterrissagem fictícios, repletos com fileiras destes aviões pela paisagem. Em um determinado momento, um oficial preocupado lhe disse que o serviço secreto tinha sido interceptado, revelando que os alemães haviam encontrado um jeito de distinguir aviões reais dos falsos. Eles simplesmente procuravam as escoras de madeira que sustentavam as asas dos aviões de mentira. Agora eles não podiam mais usar os simulacros, disse o oficial. Mas Clark, um dos maiores gênios da farsa moderna, teve uma ideia melhor. Decidiu colocar escoras sob as asas dos aviões de verdade, assim como dos falsos. Com o embuste original, os alemães ficavam confusos, mas podiam acabar descobrindo a verdade. Agora, entretanto, Clark levou a aposta para um nível mais alto. O inimigo não poderia distinguir o verdadeiro do falso, o que era ainda mais desconcertante. Se você está tentando enganar seus inimigos, com frequência é melhor inventar algo ambíguo e difícil de entender. Em oposição a um engodo sem rodeios, esse engodo pode ser revelado e os inimigos podem se aproveitar de sua descoberta, especialmente se você pensar que eles ainda estão enganados e agir de acordo com essa crença. Você é o único duplamente enganado, mas ao criar algo que seja simplesmente ambíguo, ao tornar tudo embaçado, não há farsa a ser revelado. Eles estão simplesmente perdidos em uma névoa de incerteza, onde verdade e falsidade, bom e mal, tudo se funde em uma coisa só e é impossível se orientar bem. Imagem, névoa. Ela torna impossível saber a forma e a cor dos objetos. Aprenda a criar bastante névoa e você se livra do olhar intrometido do inimigo. Você tem espaço para manobra. Você sabe para onde está indo, enquanto o inimigo se perde cada vez mais na névoa. Autoridade. Quem é bom combatendo o inimigo, o engana com movimentos inescrutáveis, confunde-o com falsas informações secretas, deixa-o relaxado ao ocultar sua própria força, ensurdece seus ouvidos misturando ordens e sinais, cega seus olhos convertendo bandeiras e insígnias,
confunde seu plano de batalha, fornecendo-lhe fatos distorcidos. To, bi, fu, tan. A scholars dilettante remarks on war. E inverso. Ser flagrado enganando é perigoso. Se você não sabe que seu disfarce foi revelado, então, de repente, seus inimigos têm mais informações do que você e você se torna um instrumento deles. Se a descoberta de seu engodo se torna pública, sua reputação sofre um golpe. Ou pior, as punições por espionagem são severas. Você precisa usar a fraude com a maior cautela. Depois, empregando o mínimo de gente possível, evitar os vazamentos inevitáveis. Você deve sempre ficar com uma rota de fuga, uma história de capa para protegê-lo se ficar exposto. Cuidado para não se apaixonar pelo poder que o engodo traz. O uso da fraude deve estar sempre subordinado à sua estratégia global e mantido sob controle. Se ficar conhecido como um mentiroso, tente ser sincero e honesto para variar. Isso confunde as pessoas porque elas não sabem como interpretá-lo. Sua honestidade torna-se uma forma mais elevada de blefe.